Olá, bem-vindos de volta para mais um vídeo, mais um dia, outra queda e liquidação em tecnologia e software. Parece que esse é o tema de todos os dias em 2026. Agora, no vídeo de hoje, vamos realmente falar sobre toda essa situação do setor de software. Vou até te dar dois exemplos. Duas vagas que eu vi no site da OpenAI e no site da Anthropic, que são bem interessantes, porque eu pensei que a IA substituiria todos os outros empregos, então por que eu encontrei 550 vagas de emprego no site da OpenAI? Isso não faz muito sentido, mas vamos falar sobre tudo isso e analisar algumas empresas de software, margens, preço que você tem que pagar ou preço que você pode pagar, agora mesmo. Algumas notícias relacionadas a Robinhood e a AMD são mais sobre Meta e Nvidia, mas tudo isso no vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Se não gostou, tudo bem também, mas se gostou, você sabe o que fazer. Aperte todos os botões. Agradecemos muito por isso. Se quiser me apoiar ainda mais, confira o link na descrição e no comentário fixado, com as 10 melhores ações para comprar agora, ou acesse fullcom/couchinvestor. Muito obrigado, tudo certo. Então, estou gravando isso em uma terça-feira, depois que o mercado fechou, e você vai receber este vídeo antes do mercado abrir na quarta-feira. Mas isso não importa tanto assim na terça-feira, quando o mercado abriu. Posso te dizer agora que tivemos muito mais vermelho do que verde, mas tivemos uma boa recuperação a partir do ponto mais baixo. Acho que o SP recuperou cerca de 600 bilhões de dólares em valor. Então, pela primeira vez, temos um pouco de verde, mas também, é claro, ainda temos muito vermelho. Cripto ainda está no vermelho, cripto não está se recuperando nem um pouco agora. A questão com cripto e com empresas de verdade é que, bem, empresas de verdade você pode avaliar, e cripto, bem, se não houver alguém disposto a pagar um preço mais alto, azar, não vai subir tão cedo. Agora, as empresas que estavam bem no vermelho na terça-feira incluem todos os players da NeoCloud que também ficaram no vermelho nesse dia. Se você olhar para os nomes de fintechs, bem, fintech foi meio a meio. Olhando para os nomes de semicondutores, a maioria deles estava no verde. Já tínhamos a Micron no vermelho, AMD, Intel e TSM. E depois do fechamento do mercado, bem, a AMD caiu. Outra, acho que 2%, 2,8%. Como eu disse, vamos discutir isso mais tarde neste vídeo. E então, exposição número 1. Vamos dar uma olhada aqui nas carreiras na OpenAI. Como você pode ver, 551 vagas aqui. Achei que você poderia usar o Fabcode para acabar com todos os empregos existentes. Ou talvez exista esse agente de IA em nuvem aberto que fará todo o trabalho possível no planeta. Bem, como você pode ver claramente, não, os empregos ainda existem, mesmo dentro de uma das maiores empresas de IA do planeta. E veja só o que temos aqui. Eles estão procurando um engenheiro de Salesforce. Interessante. Eu pensei que a Salesforce estava indo à falência, ou pelo menos é isso que o mercado tem me dito há um bom tempo. Então, essa é a OpenAI. Uau, o que é isso? Que é isso? É Anthropic? Cloud, certo. A empresa Anthropic, olha o que eles estão procurando. Administrador Salesforce, hein? Como administrador Salesforce na Anthropic, você terá um papel fundamental na construção e manutenção de sistemas CRM de classe mundial para nossa equipe de go-to-market. Nesse cargo, você vai trabalhar tanto de forma autônoma quanto colaborativa para projetar e implementar entregas táticas relacionadas a projetos que apoiam o crescimento do nosso negócio. Você vai trabalhar em estreita colaboração com outros membros da equipe de operações de receita e parceiros de negócios para entender os requisitos e impulsionar soluções estratégicas, sempre com foco em flexibilidade, manutenção e escalabilidade. É bastante interessante notar que essas empresas gigantes de IA não parecem achar que a Salesforce ou empresas semelhantes a Salesforce vão sair do mercado tão cedo. E a Trópico está procurando um administrador de Salesforce. Não é algo interessante? Porque temos ouvido isso repetidas vezes. E olha, eu não sei quem fez o semi-análise, ou do Aquash, ou Lex Fridman, ou seja lá quem for. Eu não sei quem fez deles os porta-vozes de todo o mercado. Mas isso não faz nenhum sentido. Olha, toda vez, toda santa vez. Isso também é algo que eu não entendo. Por que essas empresas precisam fazer anúncios grandiosos toda vez que lançam uma pequena atualização? Isso não faz nenhum sentido.
toda outra empresa de software neste planeta precisa anunciar: ah, esta semana estamos atualizando o nosso sistema. Não, se for tão bom assim, as pessoas já vão falar sobre isso. Mas o fato é que muitas dessas empresas, especialmente as de capital fechado, bem, a única maneira de levantar ainda mais capital é aumentando o nível de hype, certo? Todo mundo está dizendo: ah, Hollywood vai morrer porque alguém gerou um clipe de 10 segundos de alguma coisa ou um clipe de 3 minutos de outra coisa. Eu vi e até repostei isso no X. Acabamos de fazer um filme de 200 milhões de dólares em alguns minutos. Tudo isso é IA. Bom, adivinha o que era? Era um daqueles vídeos que você provavelmente já viu, se tem jogos de celular no seu telefone, e tinha 3 minutos de duração. Com 200 milhões de dólares você faz um filme como Titanic. Adivinha só? Eles não fizeram um filme como Titanic? Aquele vídeo de 3 minutos está ok, não é digno de Hollywood. Não é um vídeo de 200 milhões de dólares e está longe disso. Isso não é tudo, todo mundo está dizendo isso. Ah, Vibe Coding é tão bom, minha produtividade é tão alta. Ah, OpenClaw faz todas essas coisas legais muito bem. Ainda estou esperando alguém anunciar uma solução grandiosa que tenha. Vibe codou no último fim de semana. Adivinha, a maioria deles... Qual foi a melhor coisa que eles fizeram com o Vibe Coding e o OpenClaw? Uma newsletter, uma lista de tarefas... Beleza, está conectado ao aplicativo de mensagens deles, então as postagens nas redes sociais foram feitas de forma autônoma. Uau, legal, excelente, me avise. Quando você criar um clone completo do Shopify, um clone do Salesforce, um clone do ServiceNow, me avise quando realmente criar algo de valor com essas coisas. Porque agora tudo o que vejo é muito blá blá blá, hype disso, hype daquilo, mas nenhuma solução ou criação realmente grande foi revelada. Isso pode surgir em alguns meses, em um ano? Sim, talvez. Mas novamente, voltando ao que eu disse antes, ou devo dizer em um vídeo anterior, essas empresas das quais estamos falando aqui, as empresas que supostamente estão morrendo, a Salesforce, a Adobe do grupo, a ServiceNow, até mesmo a Fico e a SP Global, olhe para essas empresas. Essas empresas são, claro, extremamente lucrativas. Extremamente lucrativas. Adivinha só, os laboratórios de IA, essas pequenas startups de IA, que sim lançam recursos e produtos legais, elas não são lucrativas, são máquinas de queimar dinheiro, enquanto essas empresas aqui são máquinas de fazer dinheiro. Que se a IA é a solução para tudo, bem, adivinha só? Essas empresas devem se tornar ainda mais lucrativas e mais eficientes no futuro. Se você conversar com pessoas que trabalham dentro desse tipo de empresa, elas vão te contar. Estamos fazendo muito mais em um curto período de tempo, estamos nos tornando muito mais eficientes. Isso nos permite agir muito mais rápido. Adivinha só, isso é uma vantagem competitiva, então na minha opinião, e posso estar errado. E sim, se algumas dessas empresas não se adaptarem, não se moverem rápido o suficiente, então sim, elas serão impactadas. Assim como qualquer outra empresa nos últimos 20 anos, se você não inovar, então sim, um dos seus concorrentes vai entrar e tomar sua fatia de mercado. Mas dizer que essas pequenas empresas de IA que não são lucrativas vão destruir empresas com esse tipo de margem, com esses níveis de fluxo de caixa livre e lucros. Para mim, isso não faz sentido nenhum, porque essas empresas, se realmente quisessem, simplesmente comprariam todas as startups de IA que existem por aí, que representasse uma ameaça para elas, seja por aquisição total ou por uma contratação via aquisição. E a gente já viu isso acontecer aqui e ali, algumas pequenas aquisições, certo? Por que eles não fariam isso? Se o que for criado agregar valor para esse tipo de empresa, por que eles não comprariam? Solução fácil, certo? Você tem o talento em IA e já tem um produto de IA que pode integrar dentro da sua empresa. E se for uma ameaça, você também pode destruí-lo. Essa também é uma opção. E então tivemos, claro, as reações exageradas em empresas como a Fico ou a SP Global, onde, olha, Claude mostrou alguma coisa, mas Claude não tem os dados que a SP Global possui. Claude também não tem os dados da Fico. Imagine se Claude cometeu um erro porque não tem os dados que a Fico possui. E de repente aprova uma hipoteca, um empréstimo para alguém por um valor muito alto. É um grande erro a se cometer, um erro muito grande.
É isso, essas são as empresas que têm uma grande vantagem. Sim, elas vão integrar IA, sim, talvez alguns dos modelos de negócio aqui mudem. Já discutimos o modelo por assento e a transição para por consulta ou resultado. E talvez seja por isso que o mercado está reduzindo os múltiplos, apesar dessas empresas serem muito lucrativas. Ok, o mercado está atirando primeiro e perguntando depois. Isso é completamente normal. Sim, eu até coloquei aqui, claro, o Duolingo, porque o Duolingo, por enquanto, ainda é uma empresa em crescimento com margens muito altas. É muito lucrativa. Se você está se perguntando o que aconteceu aqui, de novo, é algo pontual. Isso eleva a margem líquida para 40%? Provavelmente está mais próximo de algo em torno de 15, 16% ou algo assim. Continuando aqui toda essa conversa, vou me repetir novamente, em todo vídeo que a gente tocar nesse assunto. Tenho que dizer que certas empresas vão ser impactadas, podem até ser adquiridas. Porque adivinha, né? Essas empresas talvez não sejam tão fortes quanto você pensa, né? Talvez essas empresas sejam só uma funcionalidade, então elas não vão sobreviver. Mas as empresas que você está vendo aqui, e tenho certeza de que há muitas outras empresas por aí que poderíamos citar, mas escolhi essas empresas para o propósito deste vídeo. Então, SP Global, como você pode ver, a receita continua subindo e indo para a direita. Analisando o fluxo de caixa livre, ele se manteve estável nos últimos trimestres. Se olharmos para o preço das ações, que é essa linha bem aqui, você pode ver que neste momento o preço das ações definitivamente não segue mais o que costumava seguir antes, que geralmente era o fluxo de caixa livre e a receita. Novamente, isso não é uma ciência exata, mas você pode ver claramente o padrão aqui. O mesmo acontece com o FICO, a receita sobe e as ações acompanham. Sim, às vezes as ações se adiantaram, então precisaram corrigir. E agora eu realmente acho que estamos em uma boa faixa. A mesma coisa aqui com Salesforce. Teve momentos aqui em que, sim, em termos de margem e afins, o cenário não era dos melhores. Mas então, quando as coisas começaram a se recuperar, e na verdade se recuperaram muito bem, você pode ver que a ação voltou ao padrão habitual. O fluxo de caixa livre e a receita continuam crescendo. E aí, adivinha? O fluxo de caixa livre e o crescimento da receita continuaram. Embora sim muito menores do que antes, devem voltar a cerca de 10% de crescimento. Mas adivinha só? O preço das ações não acompanhou. O padrão aqui é muito claro, sempre subindo para cima e para a direita em receita e fluxo de caixa livre. Mas sim, aqui a ação também atingiu o pico. E então voltamos tudo para baixo agora, como acontece com um serviço. Agora, claro, as taxas de crescimento, como vimos em outros casos, estão caindo. Ainda está crescendo um pouco acima de 20%, mas não está crescendo perto de 30%. E então, novamente, o mercado está dizendo, sabe de uma coisa? Ok, não está crescendo tão rápido quanto antes, com pressão de múltiplos. Passando para a Adobe aqui, está meio bagunçado, certo? Vimos as ações subirem além do que deveriam. Janeiro de 2024, esse período, porque são os últimos 12 meses, e aí fomos impactados bem, foi impactada por aquela aquisição fracassada da Figma. O fluxo de caixa livre foi afetado e o sentimento sobre o negócio mudou, fazendo as ações caírem ainda mais. Mas adivinha, a receita continuou subindo e indo para cima, e o fluxo de caixa livre se recuperou. Agora, claro, como já vimos antes, as taxas de crescimento da Adobe atualmente devem desacelerar. E aí temos o Duolingo, que até agora é o mais maluco de todos. As ações geralmente acompanhavam o fluxo de caixa livre e o crescimento da receita. Embora todos possamos admitir que nesses preços aqui estava realmente muito esticado. Então a ação despencou completamente, foi de $500 ou algo assim para $112. Agora, enquanto a receita continua subindo, o fluxo de caixa livre continua aumentando e, até agora, as margens ainda estão muito altas. Isso pode mudar. Felizmente, muitas dessas empresas ainda divulgarão seus resultados trimestrais. Então vamos ver. Vamos ver se a IA realmente é um obstáculo para o negócio e não apenas para as ações. Se olharmos especificamente para a ServiceNow, e aliás, tudo isso está disponível para você no fiscal.ai. Os links estão na descrição e no comentário fixado. Você terá 15% de desconto se usar e novos usuários terão o Fiscal Pro gratuitamente nas 2 primeiras semanas. Agora, a ServiceNow é uma empresa de $112 bilhões com um PL futuro de 24,5 vezes, mas um PL passado de 64 vezes. Aqui você pode ver que a ação está atualmente passando por uma queda de 54,7%. Essa é uma queda que começou aqui no final de 2024, mas mesmo se olharmos para os últimos 12 meses, ela está passando por uma queda de 50% hoje, na terça-feira, enquanto estou gravando isso. Bem, o CEO vai comprar $3 milhões em ações,
E eu acho que parte da diretoria não vai vender nenhuma ação no curto prazo. Isso ajuda a ação? Não, a ação ainda caiu 1%. Ela subiu no início, subiu no pré-mercado. Como você pode ver, abriu um pouco mais alto e então, foi completamente esmagada de novo. Eu sei que você vai perguntar, se fala dessas empresas, por que não está comprando? Como você sabe, meu portfólio já é bem grande. Algumas das empresas, se não todas as empresas do meu portfólio, também sofreram quedas. Então, para eu começar a abrir novas posições à torto e à direito, não faz muito sentido, porque aí essas posições vão valer o quê? $1.000, $2.000, no máximo $3.000. Isso não terá grande impacto no meu portfólio. Eu posso fazer esses vídeos porque vejo muitos comentários, vejo muitas pessoas que possuem esse tipo de empresa, nós também cobrimos esse tipo de empresa. E se eu fosse começar um portfólio do zero, sim, eu definitivamente adicionaria algumas dessas empresas ao portfólio, porque elas estão sendo negociadas a preços muito atrativos. Eu provavelmente estaria mais focado no setor de tecnologia do que nas FICOs e SP Global desse grupo. Mas sim, elas estão ficando extremamente atrativas. Passando para outras notícias específicas de empresas. Neste caso, vamos começar com a Robinhood. A Robinhood lançou o Robinhood Venture Fund. Você pode adquirir uma cota desse fundo por apenas 25. Agora, esse é um tipo de ETF onde você terá exposição a, atualmente, essas empresas como Revolut, Databricks, Merkle, Airwallex, Boom, Supersonic, Aura e Ramp, e no futuro algumas outras empresas também. Eles abrirão o capital para captar recursos e reinvestir no portfólio. E você já pode, eu acho, entrar agora no aplicativo e dizer que está interessado e solicitar algumas ações. Nós falamos muito sobre mercados de previsão, mas quando você para pensar, Robinhood faz bastante coisa. Assim, o varejo tem acesso a coisas que a gente nunca teria acesso, que são algumas das empresas mais interessantes e atraentes do mercado privado. Indo para a AMD, temos algumas coisas que aconteceram. Primeiro de tudo, tivemos uma análise de semicondutores. Foi dito que o primeiro sistema 1450X em escala de hack da AMD não estará pronto a tempo. Bem, adivinha quem temos aqui? O habitual Anush da AMD. Acho que ele é vice-presidente de alguma coisa. Não consigo lembrar o cargo exato, mas ele é bem alto na hierarquia da AMD. Besteira. Bem dentro do previsto para o segundo semestre de 2026. A semi-análise já fez essas afirmações antes, não só sobre a AMD, mas também sobre a Nvidia. E de novo, quem fez das semi-análises a voz da indústria? Eu não sei. Depois ele tweetou: velocidade é o modo. 1455X é rápido, e também é o mais rápido que já vi na execução para inicialização de plataformas complexas de GPU. O 1455X está dentro do cronograma para entregas na segunda metade de 2026, independentemente do que a semi-análises diga. Aqueçam seus motores porque a velocidade está chegando agora. Claro, não sabemos quando. Na segunda metade de 2026 eles vão lançar. Se você quer saber por que a AMD caiu mais agora, foi depois do expediente. Imagino que o pré-mercado será parecido. É por isso. Meta e Nvidia anunciam parceria de infraestrutura de longo prazo. Ah, sério, quem em sã consciência achou que a Meta não estava mais comprando GPUs da Nvidia? Eu não sei. Por algum motivo estranho, tem algumas pessoas no YouTube e no X que são extremamente otimistas com a AMD, mas têm inventado coisas que não são verdade. Só porque a Meta fez uma parceria com a AMD e usou a GPU da AMD para inferência, não significa que a AMD é a única vencedora em inferência ou a melhor solução para inferência. Ou que eles nunca mais vão comprar outra GPU da Nvidia por aí. Não, isso é besteira. Esse é só mais um daqueles anúncios em que, sinceramente, quando você lê tudo isso, é só mais um comunicado à imprensa que não nos diz muita coisa. Só mais uma coisa aqui da minha parte. Bem, finalmente, depois de meses pressionando a equipe de IA fiscal, eles finalmente atualizaram o logo da Nebius, então não é mais o logo da Yandex. Mas agora temos aqui o novo logo bonitinho da Nebius. Agora, realmente, só mais uma coisa, porque eu sou muito generoso com vocês. Palo Alto divulgou seus números trimestrais depois do fechamento do mercado na terça-feira. Esses são basicamente os resultados do Brad, o nerd do mercado de ações, no X. O que temos aqui? Superou levemente as estimativas de receita e o guidance foi idêntico. Superou as estimativas de RPO, superou ARR de próxima geração, estimativas de EBIT e também de EPS. Para o guidance, toda a orientação de demanda foi elevada devido ao grande fechamento de mestrado.
Toda a orientação de lucro e margem foi reduzida devido ao grande fechamento de mestrado. Então é isso. Eu não ouvi a ligação. Mas esses são basicamente os números que estamos analisando agora. Acredito que a ação está caindo cerca de 8% no momento da gravação. E é isso da minha parte neste vídeo. Quando o mercado vai atingir o fundo? Quando veremos realmente uma demanda muito grande por nomes de tecnologia depreciados, empresas de software depreciadas que ainda são extremamente lucrativas? Eu não sei, mas você tem que admitir que estamos começando a perceber que há valor demais para ser ignorado nesse tipo de empresa. Agora, nem tudo vai se recuperar de uma vez só, mas algumas dessas empresas eu realmente acho ainda vão apresentar números muito bons. E o mercado vai ter que prestar atenção. E se não prestar, aí desculpa, mas o mercado está completamente perdido e não sabe para onde quer ir. É o que é, são apenas questões de curto prazo mesmo. Isso é tudo que eu tenho para vocês no vídeo de hoje. Espero que tenham gostado, nos vemos no próximo. Tchau, tchau.